Esse é o nosso programa Eclésia, falando hoje sobre as grandes heresias da história da igreja. Heresia, uma palavra que vem do grego, que significa roubar uma parte, admitir apenas uma parte de uma fé que é o todo, né? E ao admitir apenas uma parte, um ou mais pontos da doutrina da igreja é distorcida, é negada e até mesmo combatida. Nós falamos de algumas já dos primeiros séculos, vamos continuar a sequência aqui nesse bloco e no próximo. Agradecer aqui o Luiz de Venturosa, Pernambuco, está pedindo inclusive uma bênção para os filhos Davi e Cecília, está parabenizando aqui pelo nosso programa. Muito obrigado também aqui ao contato da Júlia de Souza Fernandes. A Júlia tem só 10 aninhos, é de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Há pouco tempo descobri o programa e agora assisto sempre com os meus pais e as duas irmãzinhas. Parabéns, viu, Júlia? Parabéns. É uma boa maneira de você começar a entender as coisas relacionadas à fé católica. Quem sabe é um apoio para a tua catequese, né? Para você fazer a sua primeira comunhão. Aliás, muitos catequistas, né, entram em contato conosco que acabam usando aqui o material do nosso programa, apoiando o trabalho deles lá nas dioceses, nas paróquias de catequese. Muito obrigado a todos vocês. Você pode continuar mandando aqui seu e-mail ou telefonema para a gente, participando, interagindo aqui conosco no programa dessa noite. Padre Guido, falamos até agora sobre montanismo, gnosticismo, falamos sobre, entrando já nas heresias cristológicas, o arianismo, o macedonismo, que é diretamente o problema relacionado ao Espírito Santo. Sim. Agora, tem um outro sujeito chamado Nestório, que também não ajudou muito não, hein, Padre Guido? Era bispo, hein? Nestório era bispo. Nestório era bispo de Costantinopla, inclusive, sim. Estamos no século V, minha gente. Este bispo quis dedicar muito tempo aos estudos do mistério da Santíssima Trindade e quando reparou-se com o mistério da encarnação do Filho que se faz homem e pega a natureza humana, e começou a estudar a pessoa de Jesus e questionou, mas quantas pessoas estão em Jesus? Ele é homem e é Deus? Quantas naturezas existem em Jesus? Peraí, só para ficar bem claro, que o senhor está explicando sobre o nestorianismo, sim, de Nestório, né? Nestório. Só para que a gente não confunde, o nestorianismo do século V, né? Exato, vamos lá. Sim. Então ele chegou a definir que em Jesus há duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, né? E esta teoria, que é uma verdadeira heresia, foi condenada pelo Concílio de Éfeso, no ano 431. Ô, Padre Guilherme, esse Concílio de Éfeso não é aquele mesmo que proclamou a verdade de fé de Maria, Mãe de Deus? Sim, o primeiro grande dogma mariano, Theotokos. Então, na verdade, tem a ver uma coisa com a outra aí, sim, não tem, Padre Guilherme? Exato. Se ele tinha um problema de aceitar a figura do próprio Cristo como Deus, quando afirma que Maria é Mãe de Deus, está afirmando que Jesus é Deus? Vale a pena repetir, exato. O título de Theotokos, Maria Mãe de Deus, não significa que Maria gerou a Deus, é mais uma heresia. Certo. Mas Maria gerou na natureza humana Jesus. Mas Jesus é Deus. Portanto, Maria ganhou o título de Mãe de Deus. Inclusive, expliquei tudo isso aos meus fiéis, né, em ocasião da festa da gloriosa Assunção de Nossa Senhora ao céu, de anteontem. Sim. Vivemos, né? Exato. E naquela oportunidade do Concílio de Éfeso, os bispos, com o Papa, acrescentaram na oração da Ave Maria a expressão Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora, este concílio condenou este bispo, Nestório, né, porque a definição católica pronunciada oficialmente pela Igreja é o seguinte: em Jesus há uma só pessoa, é pessoa divina, em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Quando Jesus sofreu e morreu, foi como homem, porque como Deus não podia e nunca poderá nem sofrer e menos ainda morrer. Nestório e essa heresia nestorianismo, então, dividia Jesus
Em dois, Padre Guido, vamos dizer assim? Em duas pessoas. O que não tem como, né? Não pode. A verdade da igreja, como o senhor acabou de dizer, uma única pessoa em duas naturezas. Duas naturezas, exato. O Padre Guido, nestorianismo, né, que lá do século V, então, que começou essa confusão aí, Jesus é Deus em relação a que tamanho, né? Se é 100% Deus, se é 100% homem, depois lá na frente a igreja vai dar o aval, Jesus é 100% Deus, 100% homem, a gente já pode lembrar de uma heresia que vem na sequência, chamada monofisista. Sim. Aliás, o próprio nome já explica o que ela é. Exato. É uma teoria, uma heresia que defendia na pessoa de Jesus uma só natureza, a natureza divina. Foi necessário, menos de 20 anos depois do concílio de Éfeso, mais um concílio, esta vez celebrado na cidade de Calcedônia, me parece no ano 451. Né? O Concílio de Calcedônia, 451, isso aí. Exato, que condenou a heresia do monofisismo, repetindo o que o concílio de Éfeso já havia determinado, isto é, em Jesus há uma pessoa em duas naturezas. O monofisismo, ele reagiu ao nestorianismo, na verdade. Sim. Porque lá o problema era que Jesus tinha duas pessoas, não tinha jeito, né? Exato. Aqui está dizendo que não, aqui é o contrário. É o contrário. É o contrário, exato. uma única pessoa, só que não tinha como ter essas duas naturezas, né, Padre Guido? Exato. Ó, isso é um pouco confuso aqui, né? O que a igreja ensina é uma única pessoa em duas naturezas. Qual é o problema do monofisismo? O monofisismo afirmava que Jesus havia só uma natureza, isto é, a natureza divina. Mas para aí, gente, porque se Jesus sofreu e morreu, significaria que Deus sofre e Deus morre, não? É contra a fé. Pois é. Isso. E depois, né, Padre Guido, dessa heresia, depois até do Concílio de Calcedônia, que foi 451, onde deixou claro o que a gente está acabando de dizer aqui, Jesus, uma única pessoa de duas naturezas, ele é 100% Deus e é 100% homem, duas naturezas. Houve perseguição desses monofisistas, né, Padre Guido? Inclusive com matanças, né, Padre Guido? Houve mortes, né? Sim, infelizmente, sim. Aliás, lamentamos dizer, mas temos que respeitar a história, não foi o único caso. Pois é. Que aconteceu uma coisa desta, né? Por motivo, até nos dias de hoje, por exemplo, na Escócia, entre católicos e protestantes, tantas vezes se prefere a agressividade até a luta, até a morte, infelizmente. Puxa vida. Sim. Bom, só quero um rápido destaque aqui, que logo após o Concílio de Calcedônia, entre esses que defenderam a doutrina católica contra os monofisistas, destaca-se também os maronitas, né? Aquela corrente que nós já falamos aqui diversas vezes, que nasceu na Síria e no Líbano, católicos orientais de rito maronita, porque dão o nome de São Marum, né, um santo que morreu em 410, que fundou o mosteiro e os seus discípulos herdaram esse nome, herdaram a tradição de Antioquia, celebram a missa em aramaico, que é a língua de Jesus. Os monges maronitas, inclusive, houve mais de 300 deles que foram assassinados pelos monofisistas. Eles defendiam o Papa, defendiam a igreja, defendiam o que a igreja ensina até hoje, Jesus, que é uma única pessoa, porém duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Demos destaque, então, aos maronitas, que com sangue também pagaram caro para que a doutrina católica mantivesse de pé e chegasse até nós, até hoje, né, Padre Guido? Sim. Bom, vamos dar um pulinho já um pouquinho para frente, aí para a Idade Média já, porque senão nós não terminaríamos o programa hoje, Padre Guido. Talvez... Pois não, o senhor ia fazer um comentário? Exato, sim. Mesmo correndo, saiba, meus amigos, que a igreja continua ensinando a verdade, né? E lamentamos que nasceram estas heresias e lamentamos que até no dia de hoje continua. Infelizmente, em vez de ouvir a voz do único pastor e ficar cada vez mais apegados ao nosso credo, se prefere manipular até a mesma fé. Isso é uma heresia também que existe nos dias de hoje. É verdade. Para a Idade Média, o grande problema lá, Padre Guido, do século XI foi? Sim. Foi o nascimento dos albigenses, os catarismos, né? A heresia dos cátaros. Dos cátaros. Gente, vamos na Armênia, bem perto da Rússia. Foi lá que nasceu este movimento, esta heresia. O que defendia esta heresia? O mundo físico é um mundo cheio de problemas, cheio de mal. Então, Jesus não podia encarnar-se num mundo sujo,
feito de pecados, e ao mesmo tempo ser filho de Deus, porque estaria num lugar impróprio. Esta era uma heresia muito grave, porque na mesma palavra de Jesus encontramos o seguinte: eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Estamos, inclusive, no ano da misericórdia, no jubileu da misericórdia. Jesus veio para resgatar as pessoas que estavam erradas e veio para salvar a todos. E, portanto, a igreja sempre condenou, e no ato público, Eric, quando a igreja, já estamos próximos ao período do nascimento das grandes religiões protestantes, será no Concílio de Trento, 1545 até o 1563, que irá instituir a Inquisição, onde eram tribunais que julgavam pessoas que achavam e manifestavam heresias contrárias aos dogmas da igreja. O Tribunal da Inquisição foi uma resposta direta, né, à heresia dos cátaros, também conhecida como heresia dos albigenses, porque na cidade de Albi, né, Albi é na Itália, né, Padre Guido? No norte da Itália, sim. Lá a coisa foi forte dos cátaros, né? Então também ficou conhecido como albigenses, sim, né? Hoje é uma cidade que se chama Alba, mas antigamente era Albi, é no norte da Itália. E esta heresia se manifestou ainda nos Montes Pirineus, que separam a França da Espanha, onde tem Lourdes, o grande santuário de Lourdes. Lá por perto temos ainda um resto destes cátaros que defendem, naturalmente, completamente desligados de Roma e da fé. Então, só recapitulando, os cátaros, né, como o Padre Guido estava explicando muito bem, teve um problema muito grave, devastou boa parte da Europa, né? Por exemplo, São Domingos de Gusmão foi uma das pessoas que combateu essa heresia. Santo Antônio? Santo Antônio de Pádua, é verdade. Também, sim. Agora, mais de 50 anos após o início dessa heresia, para você ter uma ideia, os cátaros chegavam numa aldeia, matavam mulheres grávidas, porque se eles eram contra a matéria, se eles acreditavam que tudo que era material era um Deus mau que produzia e tudo que era espiritual é um Deus bom que produzia, tudo que gerava matéria eles combatiam, assassinavam mulheres grávidas, por exemplo, né? Depois desse caos social que boa parte da Europa estava vivendo, a igreja reagiu e fundou o Tribunal da Inquisição para... Logo de cara alguém vai pensar assim, a igreja fundou o tribunal para que pudesse matar os cátaros. Não. A pena era espiritual, né? A pena é espiritual. Só quando o Estado entrou na história, que aí a coisa começou a desandar. Esse assunto da Inquisição é muito longo. Lembro que lá no nosso site, rs21.com.br, na página do programa Eclésia, você entra no nosso portal rs21.com.br, clica em programas, acha a lista de programas, clica em programa Eclésia. Lá vai ter todos os nossos vídeos. Fizemos um programa sobre a Inquisição, chamado Inquisição Parte 1, Entendendo a Inquisição Parte 1, Entendendo a Inquisição Parte 2. Lá a gente vai esmiuçar essa história certinho, agora não dá tempo. Mas o que importa é saber que a heresia cátara é uma heresia gigante, violenta, né, que arrastou muitas paróquias e muitos cristãos em toda a Europa e que a igreja certamente teve que reagir. E só depois de 50 anos, 50 anos depois, que a igreja começou a reagir. Ô Padre Guido, olha, eu sei que nós preparamos aí para falar ainda um pouquinho sobre os iconoclastas e os valdenses. Sim. Mas eu vou sugerir o seguinte, vamos direto para o protestantismo, porque senão a gente não vai dar tempo aqui, a gente não vai chegar lá. Depois a gente... iconoclasta. São aquelas pessoas, em 30 segundos aqui, Padre Guido, sim, aquelas pessoas que começaram a combater as imagens? Sim, exato. O culto às imagens, porque achavam que a veneração de uma imagem era uma adoração. Certo. Agora, já está presente na Bíblia, o caso de pegar uma citação do livro do Êxodo, duas. Uma no capítulo 20, no versículo de 1 a 5, e outra no capítulo 25, de 17 a 20, onde nós temos a postura oficial do culto que nós podemos prestar às imagens. Deus não tem nada contra a imagem. Claro que a imagem não deve ser adorada, mas venerada. Porque no capítulo 20, Deus disse para Moisés, não faça imagem, não adore, ótimo. Mas no capítulo 25 é o mesmo Deus que diz, faça 2 querubins, isto é, anjos de ouro.
Deus não podia estar maluco, né, Padre? Exato. Manda uma coisa e depois desmanda. Por que digo isso, meus amigos? Porque os nossos irmãos, especialmente os crentes, nos acusam que estamos adorando as imagens. Não, se adora única e exclusivamente a Deus. A imagem é feita para ser venerada e para que, através da oração, da visão também, possamos imitar as virtudes que os santos representados mostram. Quero lembrar também que dedicamos um programa exclusivo a isso. Também está lá no site, como eu acabei de explicar. Um programa muito bom que a gente fez sobre isso com o Padre Wander, falando justamente sobre a questão da imagem dos cultos. O culto aos santos e as imagens. Lá está bem explicadinho tudo isso. Mas esse iconoclastismo, não é fácil falar essa palavra. Né? Icona significa imagem. É o culto exagerado às imagens. E sendo que já estamos até na Idade Média, né, nós notamos nas grandes religiões, por exemplo, o calvinismo, que acabou derrubando todas as imagens e estátuas que estavam de santo, que estavam na igreja. Quer dizer, a gente estava chegando ali no protestantismo. Né? Agora, a gente vai para o intervalo, depois no último bloco, a gente vai falar basicamente sobre que heresia é essa protestante e alguma do século atual. Perfeito. Mas, em 30 segundos, e Pedro Valdo? Qual foi o problema do Pedro Valdo? Pedro Valdo, fundador da heresia, infelizmente, valdense, né? Um homem que quis viver o evangelho de uma maneira radical, vendeu tudo e não acreditava na autoridade de Roma, também era iconoclasta, isto é, condenou qualquer culto às imagens. Né? E este homem terminou a sua vida, mas até hoje existem os valdenses, os seguidores dele. Até hoje está de pé essa heresia. Sim. Olha, eu sou italiano, há uma região do norte da Itália chamada Valle d'Aosta, que faz divisa com a França, onde tem até hoje o culto valdense. Puxa vida. Sim, infelizmente. O nosso tempo não permite a gente entrar em tantos detalhes. A gente vai para o intervalo. No último bloco, que já é na sequência, vamos falar um pouquinho sobre protestantismo e algumas outras heresias atuais, vamos dizer assim. Quero agradecer a todo mundo que está mandando aqui e-mail para a gente. A gente vai para o intervalo. Já já a gente comenta alguma coisa aqui do recadinho dos nossos amigos telespectadores. Não sai daí, a gente volta já já.